Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. A despedida. Jesus continuou ensinando a seus discípulos: quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, lhe diz: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras, e minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou. Essas coisas vos disse estando entre vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Comentários dos Pais da Igreja. Alcuíno. Pelo amor e pela observância de seus mandamentos é que se levará a cabo o que foi ensinado com ele, isto é, que ele esteja em nós e nós nele. E para deixar claro que é a todos, não somente aos discípulos, que foi prometida essa bem-aventurança, nosso Senhor acrescenta: quem tem meus mandamentos e os observa é que me ama. Santo Agostinho. Quem os retém na memória e os guarda na vida. Quem os retém na fala e os guarda nas obras. Quem os retém na atenção e os guarda na prática. Quem os retém na prática e os guarda na perseverança. Esse é quem me ama. Pela obra deve ser demonstrado o amor, para que não seja estéril a pronúncia dessas palavras. Teofilacto Diócrida. É como se dissesse: vós pensais que é a prova do vosso afeto que vos entristeçais por minha morte. Mas, para mim, o verdadeiro sinal de amor é guardar os meus mandamentos. Depois, mostra que privilégio desfruta quem o ama, acrescentando: e quem me ama será amado por meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Santo Agostinho. Mas, por que amarei como se não amasse já agora? Explica-o com o que segue: e me manifestarei a ele. Quer dizer, o amarei de tal forma que me manifestarei, dando-lhe como prêmio da fé a própria visão. É que, por ora, nosso Senhor nos ama para que creiamos, mais adiante para que vejamos, porque, por ora, também nós amamos crendo o que veremos, e mais adiante amaremos vendo o que tínhamos crido. Prometeu que haveria de mostrar-se aos que o amavam como um só Deus com o seu Pai, e não como foi visto neste mundo, corporalmente e pelos olhos dos maus. Teofilacto Diócrida. Ou ainda, Nosso Senhor, já que haveria de aparecer aos apóstolos após a ressurreição com um corpo mais representativo da divindade, predisse-lhes essas coisas para que não o tomassem então por espírito ou fantasma. E assim, quando o vissem, não desconfiassem dele, mas lembrassem que se manifestava a eles graças à observância de seus mandamentos, e por isso deveriam sempre perseverar na observância deles, para que jamais ele deixasse de se lhes manifestar. Santo Agostinho. Nosso Senhor disse: um pouco e já não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Judas, não traidor chamado Iscariotes, mas aquele cuja epístola é lida nas escrituras canônicas
pergunta o que quer ele dizer com isto. Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Nosso Senhor, em resposta, explica que se manifesta para os seus, não para os gentios e ímpios, porque os seus o amam, os outros não. Jesus então conclui: se alguém me ama, guardará minha palavra. São Gregório. Com efeito, a prova do amor são as obras. O amor de Deus nunca é ocioso. Opera coisas grandes se é amor. Se recusa operá-las, amor não é. Santo Agostinho. O amor separa os santos do mundo e faz habitar nas moradas concordes em que habitam o Pai e o Filho. Faz-lhes doar este amor a quem finalmente considerão manifestar-se. Existe uma certa manifestação interior de Deus, da qual os ímpios desconhecem completamente, porque para eles não há manifestação de Deus Pai e do Espírito Santo. A do Filho poderia existir, mas na carne, que não é desse modo, nem poderia ser por muito tempo, mas por pouco tempo, e isso não para alegria, mas para condenação, não por recompensa, mas por punição. Então continua: e a eles viremos. Na verdade, eles vêm a nós se formos a eles. Eles vêm com a ajuda deles, nós com obediência. Eles vêm nos iluminando, nós contemplando-lhes. Eles vêm nos enchendo de graças, nós recebendo-as, para que sua visão não seja algo externo a nós, mas interno, e o tempo de sua morada em nós não seja transitório, mas eterno. É por isso que ele continua: e nele estabeleceremos morada. São Gregório. Deus desce aos corações de alguns, mas não faz ali sua morada, porque tais homens concebem, pela compunção, o temor de Deus, mas, chegando o tempo da tentação, esquecem-se até mesmo de ter se compungido, e assim voltam a cometer os pecados como se nunca os tivesse lastimado. Quem, pois, ama a Deus de verdade, ao seu coração vem o Senhor e faz ali sua morada, porque de tal forma este homem é adentrado pelo amor da divindade que, chegando o tempo da tentação, não se afasta dele. Quem ama de verdade é aquele em quem o mau deleite não conquista o consentimento da alma. Santo Agostinho. Mas, enquanto o Pai e o Filho fazem morada amorosa, o Espírito Santo é excluído? O que significa aquilo que é dito do Espírito Santo acima? Ele habita em vós e estará em vós, mas que o Espírito fará morada em nós? Não se deve pensar assim, a menos que, de fato, um homem seja tão louco a ponto de pensar que, quando o Pai e o Filho vierem, o Espírito Santo irá embora, como se para dar lugar aos seus superiores. No entanto, mesmo esse pensamento carnal é desaprovado pela Escritura no sentido de que diz: permanecerei convosco. Ele estará, portanto, na mesma morada com eles, para sempre. Como ele não veio sem eles, também eles não vieram sem ele. Como consequência da Trindade, atos são, às vezes, atribuídos às pessoas isoladas dela, mas a substância da Trindade mesma exige que, em tais atos, a presença das outras pessoas esteja também pressuposta. São Gregório. Tanto mais alguém se desliga do amor do alto, quanto mais se deleita com as coisas de baixo. Daí que siga: quem não me ama, não guarda minhas palavras. Para amar o Criador, portanto, requer-se a língua, a mente e a vida. São João Crisóstomo. Judas pensou que, como nós vemos os mortos em sonhos, do mesmo modo o veriam, e aí pergunta: Senhor, por que te manifestarás a nós e não ao mundo? Dizendo: ai de nós, que assim que morreis, deves voltar a nós como morto. Para que não errassem desse modo, disse: e a ele viremos, dizendo que, do mesmo modo que o Pai manifestar-se-á, manifestar-me-ei. Faremos morada nele, o que não é próprio dos sonhos. E minha palavra não é minha, mas do Pai que me enviou, dizendo: não só a mim, mas também o Pai não ama a quem não ouve a minha palavra. Ele diz isso porque nada fala fora do Pai, nem nada que ele desaprove. Santo Agostinho.
Talvez seja com fundamento em alguma distinção importante que Nosso Senhor, ao falar de suas próprias palavras, usou o singular. Se alguém me ama, guardará minha palavra. Já quando fala palavra no plural, quem não me ama não guarda minhas palavras, e diz que não é sua, mas do Pai, refere-se a si mesmo. Com efeito, o verbo não é seu, mas do Pai, assim como a imagem não é sua, mas do Pai. Nem é seu o Filho, mas do Pai. Com razão, portanto, atribui ao seu autor aquilo que ele mesmo faz, como seu igual, pois desse mesmo autor recebe a indistinção e igualdade com ele. São João Crisóstomo. Como de tudo que tinha falado, algumas coisas estivessem claras e outras não tivessem sido bem entendidas, para que não se perturbassem os apóstolos, acrescenta: essas coisas vos disse estando entre vós. Santo Agostinho. Uma é a morada que Nosso Senhor prometeu para a vida futura, outra é esta, que declara presente entre nós. Aquela é espiritual e é criada no interior das almas, esta corporal e se exibe exteriormente aos olhos e orelhas. São João Crisóstomo. Para que mais facilmente lidassem com sua partida corporal, Nosso Senhor preparou-os, prometendo-lhes que sua partida viria a ser causa de grandes bens, porque, enquanto ele permanecesse ali entre eles e o Espírito não viesse, não poderiam aprender nada de grande, daí que siga. Mas o Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. São Gregório. O que em grego se chama Paráclito, em latim se diz advogado ou consolador. O Espírito Santo, pois, é chamado de advogado na medida em que intercede junto da justiça do Pai a favor dos pecadores desgarrados, incitando a súplica e oração àqueles que estão preenchidos de seu sopro. É chamado de Consolador na medida em que levanta do abatimento e da tristeza as almas dos amargurados pelo próprio pecado e, ao mesmo tempo, prepara dentro deles a esperança do perdão. São João Crisóstomo. A todo momento, Nosso Senhor chama o Espírito Santo de Paráclito, ou Consolador, para aliviá-los das tribulações que os rodeiam. Dídimo. O Salvador afirma que o Espírito Santo será enviado pelo Pai em seu nome, sendo de forma apropriada o nome do Salvador ou do Filho. Desta maneira, se demonstra com esta palavra a unidade da natureza e a propriedade, se é lícito expressar-se dessa forma, das pessoas. Ouvir em nome do Pai é só apropriado ao Filho, guardadas as relações entre Pai e Filho, e nenhum outro vem em nome do Pai, a não ser, por exemplo, em nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como os servos vêm em nome do Senhor, do mesmo modo são submetidos e servem, dão testemunho do Senhor, sendo seus os servos. E desse modo também o Filho, que vem em nome do Pai, leva seu nome, porque dessa maneira se prova Filho unigênito. E como o Espírito Santo é enviado em nome do Filho, se demonstra a unidade dele com o Filho, e daí se diz que é o Espírito do Filho por sua adoção, fazendo filhos àqueles que haviam querido recebê-lo. Mas esse Espírito Santo, que vem em nome do Filho enviado pelo Pai, ensinará todas as coisas aos que têm sido aperfeiçoados em nome de Cristo, enquanto essas coisas corresponderem ao espiritual e aos sacramentos intelectuais da verdade e da sabedoria. Mas ensinará, não como se aprende certas artes e ciências com diligência e esforço, mas sim como se aprende aquela arte que é a doutrina e sabedoria, inspirando de forma invisível o Espírito da verdade na ciência do divino no entendimento. São Gregório. A menos que o Espírito Santo esteja presente no coração do aluno, é inútil o falatório do mestre. Ninguém, pois, deve atribuir ao professor humano o entendimento das palavras que saem da boca do professor, porque, se não estiver no interior do pupilo quem lhe ensine, em vão trabalha no exterior a língua do mestre. Ora, mesmo a fala do Criador não serve à instrução do homem se o Espírito não fala a esse homem por meio de sua unção. Santo Agostinho.
Mas por acaso é função do Filho falar e do Espírito Santo ensinar, de modo que, da fala do Filho, recebemos apenas as palavras e do ensino do Espírito Santo o entendimento delas? A Trindade inteira, portanto, tanto fala quanto ensina. Mas se, além disso, cada ação não fosse confiada a cada pessoa individualmente, a humana fraqueza não conseguiria de modo algum alcançá-la. São Gregório. Devemos indagar porque Nosso Senhor diz desse mesmo Espírito que Ele vos recordará tudo, ou, no latim, sugerirá, já que sugerir parece um cargo inferior. Mas, uma vez que, por sugerir, às vezes queremos dizer inspirar, soprar ou insinuar, se está dito que o Espírito Santo sugere, não é porque nos traga algum conhecimento inferior, mas porque nos traz um conhecimento oculto. Santo Agostinho. O Paráclito, diz o Senhor, nos recordará, e aqui devemos entender também que somos ordenados a não esquecer que as advertências salutares, das quais Cristo nos recorda, dizem respeito à conservação da graça. Teofilacto Diócrida. O Espírito Santo, pois, ensinou e recordou. Ensinou tudo o que Cristo, com vistas à fraqueza deles, não lhes tivesse dito, e recordou-lhes tudo o que o Senhor dissera, mas que, ou por obscuridade ou por lentidão de entendimento, não conseguiram guardar na memória. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.